Vamos olhar para estas alterações com a nossa convidada, Margarida Marques Carvalho, especialista em Direito Fiscal. Boa tarde, obrigada pela presença no nosso Jornal de Economia. Obrigada pelo convite. Estas negociações fazem parte do Código do IRS. Há muito que se tem falado nos últimos tempos sobre o que vai o Governo negociar com os partidos de esquerda, mas esta é uma negociação que está fechada. Sim, esta está fechada. É uma alteração que vai ser introduzida já em 2017 para os rendimentos que vamos declarar em 2018 e a grande inovação tem a ver com o facto de estas despesas só poderiam ser divididas entre pais que fossem divorciados ou separados de facto, e agora todos os pais podem dividir as despesas dos filhos, ou seja, esta dedução à coleta pode ser dividida por pais que não tenham qualquer vínculo anterior, não tenham tido qualquer vínculo anterior de casamento ou de união de facto. Estaremos a falar de um grande universo, há muitos pais que agora podem ter esta alteração em vigor? Sinceramente, eu acho que esta medida acomoda a nova sociedade e por isso até faz sentido, é uma medida que não discrimina as pessoas que não casaram, que não viveram unidos de facto. Por isso eu acho que acomoda esta nova sociedade que temos hoje em dia e faz algum sentido. Mas tem uma formalidade, tem de haver um acordo com a residência partilhada do menor. Exatamente. Mas quer isto dizer que os menores têm de facto de viver metade do mês com cada pai ou basta que haja um acordo no papel? Sim, à partida tem que haver residência alternada, portanto eles têm que estar, custódia partilhada, tem que estar uma semana com um pai ou uma semana com o outro, e só assim é que faz sentido, porque aí efetivamente há uma partilha durante um mês em que os filhos estão 50-50 com cada um. E depois é na proporção. Mas tem que estar tudo regulado no acordo. E essa parte é muito importante. Não basta, a partir de agora, não são todos os pais que estão abrangidos, são os pais que estão abrangidos que tiverem feito esse acordo. Esse acordo, exatamente. E que tipo de despesas estamos a falar? É bom relembrar numa altura... Não, é que isto é uma dedução à coleta, ou seja, isto é aquela dedução que nós temos depois de apurada à coleta, ou seja, depois de aplicada a taxa ao nosso rendimento coletável, há uma dedução pelo simples facto de termos um dependente, que é uma dedução, por exemplo, de 600 euros. E esta é uma dedução só pelo facto de termos um dependente, não tem a ver com despesas de saúde, com despesas de educação, não. É uma dedução à coleta, ponto. E é uma dedução feita meio-meio entre o pai e a mãe ou consoante o que cada um apresenta como despesas do filho nos IRS Não, é uma separados? dedução feita meio-meio se estiver regulada neste acordo. Ou seja, se neste acordo estiver regulado que há custódia partilhada e que a residência alternada, automaticamente cada pai tem o direito a deduzir 300 euros. Ou então, mais 63,5, não é? Se os filhos tiverem menos de 3 anos, exatamente, aumenta a dedução, sim. Deixe-me perguntar-lhe, estas medidas, como víamos há pouco, entraram em vigor, foram publicadas ontem em Diário da República, mas muito se tem falado sobre o que é que o Governo pode mudar no IRS do próximo ano. Sim. Sabemos que há uma margem de cerca de 200 milhões de euros para isso, fala-se na criação de um novo segundo escalão, o Bloco quer mais escalões, o PCP quer mesmo 10. De que forma é que esta alteração nos escalões pode beneficiar quem? Que tipo de pessoas com que tipo de rendimentos? Sinceramente, eu penso que eu acho que esta medida é mais uma medida de chamar a atenção para vamos aumentar os escalões e no fundo há aqui famílias desprotegidas que vão pagar menos, mas na minha opinião o que este Governo deveria fazer e que já muito é falado, é uma redução nas taxas de retenções na fonte, ou seja, há muitos reembolsos que todos os anos são emitidos. Por isso, o que significa que há famílias que estão a efetuar retenções na fonte muito acima do montante que deveriam e que depois vão ser reembolsadas. Portanto, estas famílias estão a fazer um empréstimo forçado ao Estado. E eu penso que mais do que estarmos a pensar em aumento de escalões, se calhar devíamos começar por pensar em reduzir este tipo de retenção na fonte, que faz com que as famílias, no final do dia, tenham mais liquidez, ou no final do mês tenham mais liquidez. Na prática, não. Exatamente. Tinham mais salário mensal, recebiam menos naquele acerto que é feito no ano seguinte. Exatamente. Ou não recebiam o mesmo e durante o mês tinham mais liquidez. Portanto, isto tem tudo de ser visto globalmente e até nos outros impostos e não só, parece-me que é uma medida muito política, não só ver isto no aumento dos escalões do IRS. Até porque há muitas vozes cá dentro, mas também essencialmente lá fora, que falam na falta de estabilidade fiscal em Portugal. Estas mexidas nos escalões do IRS, pelo que percebo do que me está a dizer, não se traduzem em tanto e se calhar... Não se traduzem na prática em quase nada, sim, e acaba por sempre por criar alguma instabilidade, porque são novas regras, todos os anos acabam por estar a criar novas regras e que no fundo os cidadãos acabam sempre por nunca saber muito bem o que é que podem encontrar no ano seguinte e sinceramente na prática se houvesse uma redução destas retenções na fonte e sim iria ter mais implicações para que em cada final do mês
os contribuintes tivessem mais dinheiro disponível. E acredita que há margem para fazer esse trabalho este ano, nestes 200 milhões de euros de custo que terá o Governo tem esses tais 200 milhões que pode perder, há margem para fazer essa, porque a retenção na fonte é um pouco para toda a gente. Este segundo escalão abrange algumas pessoas, milhares de pessoas, mas essa retenção na fonte, se calhar... A retenção na fonte também está vista em função do rendimento e dos dependentes e, portanto, do agregado familiar. Por isso, acho que se fosse uma questão que efetivamente quisessem estudar e fazer, é uma medida que podem implementar. Margarida, muito obrigada pela sua presença neste Jornal da Economia.